Muito bem, então voltando aqui para a parte final da aula. Bom, então temos aí a Declaração Francesa, né? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que eu vou falar aqui para a gente concluir por hoje, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos, na verdade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Da Revolução Francesa de 1789, então, foi a declaração que resultou aí da Revolução Francesa, né, da Revolução Burguesa. Teve como influências teóricas o Rousseau, Montesquieu e o Sieyès, como a gente já viu aqui ao longo das outras aulas, né? E foi aí que surgiram, né, os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? E aí uma pintura, né, fazendo aí alusão da declaração, né, com o preâmbulo e alguns trechos em francês. Bom, aí nós temos, né, da Declaração Francesa, alguns pontos aí a ser destacados. O artigo 1º e o artigo 4º, né, que vai tratar da liberdade, da igualdade e do reconhecimento de distinções sociais, porque foi uma revolução burguesa e eles não estavam muito dispostos a garantir que todos realmente teriam direitos, né? Isso fica bem claro aqui no artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, eles, né, admitiam aí que deveriam existir ainda distinções sociais. E o artigo 4º trazia: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Já no artigo 2º, né, havia lá a determinação dos principais direitos com base na ideia do direito natural, né, do justnaturalismo, determinando o seguinte: a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, 4 direitos, né? Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. O artigo 3º parece que foi feito pelo próprio Sieyès, né? De tão, né, claro que está aí, tão clara, né, a alusão à teoria do Sieyès. O artigo 3º determina: o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Então, o princípio da soberania da nação aparece de maneira bem clara, tal como já dizia o Sieyès, né? Tal como determinava o Sieyès, no artigo 3º. O artigo 16, né, traz a ideia da Constituição com a garantia de direitos e separação de poderes, né, num termo aí que está bem consagrado. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Essa foi a determinação aí do artigo 16 da Declaração. E o artigo 17, né, que eu pulei aqui, que eu acabei passando direto, a garantia do principal direito, a propriedade. Eu já tinha dito a vocês que, apesar de que os ideais da Revolução eram liberdade, igualdade e fraternidade, de fato, o principal direito que foi garantido aqui foi o direito de propriedade, que está no artigo 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública, legalmente comprovada, o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização. Eles idolatravam tanto o direito à sociedade que ele era um direito inviolável e sagrado. Ou seja, se você tinha uma propriedade, podia fazer o que quisesse e bem entendesse com ela, né? Bom, aí a gente tem mais um ponto aí, mas não vai dar tempo hoje, né? Na próxima aula a gente já vai começar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí no comecinho da próxima aula, Querine já vai apresentar esse ponto aí para vocês. Só para encerrar, né, só lembrando aí dos assuntos da nossa prova, né, que vão ser basicamente 3, mas são 3 que vocês estão vendo que não são pouca coisa, né?
constitucionalismo, poder constituinte e direitos fundamentais. Até onde a gente for na quinta-feira, né? Quinta-feira é a nossa última aula de conteúdo, né? E aí na próxima semana a gente vai ter a revisão na terça-feira, no dia 24, e no dia 26 a nossa prova, a nossa segunda prova, né? Então os assuntos constitucionalismo, poder constituinte, direitos fundamentais, até onde a gente for na aula da próxima quinta-feira. Certo, gente? Vou deixar vocês por aqui. Eu tenho aula no próximo horário, vocês também. Então, descansem aí e a gente se vê de novo na quinta-feira. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.